Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro. E Vila do Horto, muito melhor do que você imagina. Visite plantão de vendas. Bom dia! Esse é o programa Um Momento, comigo, Giuliano Esperança, um programa focado em saúde, onde, com apenas um momento, esperamos despertar em vocês um olhar atencioso a questões que vão levar à busca de uma qualidade de vida, um momento sobre bem-estar, um momento sobre exercício, um momento sobre atividade física. Com apenas um momento, fico feliz em poder despertar em vocês uma atenção especial com a saúde. Hoje, em nosso programa, falaremos sobre o retorno às aulas. Amanhã, todas as crianças estarão voltando às escolas, a grande maioria, e vamos abordar dois temas muito bacanas: o peso das mochilas e quais os lanches corretos e saudáveis que devem ser utilizados. Estou aqui com um índice que me alarmou bastante sobre o aumento da taxa de obesidade no país. Um estudo feito pela Força de Tarefa Latino-Americana de Obesidade identificou que nos últimos 20 anos o número de obesos, de crianças obesas no Brasil, aumentou 240%. E até independente dos índices, nós estamos vendo cada vez mais crianças obesas, com dificuldade de locomoção, com pressão arterial elevada, com os problemas de dislipidemias, ou seja, colesterol elevado, problemas alimentares, inclusive diabetes. Espero hoje, realmente, sinceramente, que com o nosso programa e com apenas um momento, despertar em você a preocupação com a saúde e o bem-estar. Fique com a gente. Agora o seu sonho vai se tornar realidade. Eu conheço Vila do Horto em Rio Claro e posso garantir. Gente, é impressionante. Apartamentos com 2 dormitórios, elevador, sacada, piso cerâmico, janelas de alumínio, garagem e área de lazer completo. Piscina infantil e adulto, quadra poliesportiva, academia ao ar livre e churrasqueira que não pode faltar. Prontinho para você morar. É um clube completo na sua casa. Venha realizar o seu sonho. Plantão de vendas no local. Se você é daqueles fissurados por esporte e aventura e quer registrar todos os momentos, a Go On Store é a sua loja. Criada para atender fotógrafos e videomakers de natureza e aventura, é especializada em equipamentos para filmagens extremas e versáteis. Possui equipe preparada para te auxiliar na compra do equipamento certo para a sua aventura. Revenda oficial das principais marcas do mercado. goonstore.com.br. Acesse nossa loja virtual e confira. Nosso programa de hoje é sobre a volta às aulas e o excesso de peso das mochilas com as crianças. Edmundo, seja mais uma vez bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Obrigado. O Edmundo foi participante do nosso primeiro programa. Ele é fisioterapeuta, especialista em terapias orientais e um grande amigo. Edmundo, sobre o excesso das mochilas, qual é o problema, quais são as opções, o que deve ser feito para essas crianças que estão em retorno às aulas? Bem, é importante frisar que o problema não está na mochila, mas sim no peso colocado dentro da mochila. Okay? Então é importante que os pais, em primeiro lugar, verifiquem o que o filho tem de aula naquele dia e colocar apenas o material referente àquele dia de aula. Hoje é consenso que uma mochila não pode pesar mais do que 10% do peso da criança. Então, se é uma criança de 40 quilos, deve levar uma mochila com no máximo 4 quilos. Né? E aí a gente tem as opções do mercado, né? Que é a mochila tradicional. Vai fazer alguma pergunta? Eu ia fazer uma pergunta. Então, vai.
Por que 10%? Qual é o problema desse excesso? Bom, o grande problema das mochilas, não é? É que com essas alças, né, na mochila tradicional, ela vai passar por trás do corpo e ela vai ser presa aqui na frente, na musculatura da frente, ok? Naturalmente, a pessoa que carrega um peso nas costas, ela vai segurar esse peso fechando os ombros. Quando eu faço... Ou seja, vamos... Ainda bem que foi em você, né? Porque isso acho que não servia na minha circunferência. Bom, o que eu vou levar a mochila? Normalmente, quanto mais peso eu ponho, maior é o meu trabalho de fechamento da musculatura peitoral para carregar esse peso e não perder o equilíbrio. Um monte de crianças, às vezes, andando. Exatamente. Então, para eu não perder o equilíbrio, eu puxo o centro de gravidade para frente. Quando eu puxo esse centro de gravidade, automaticamente eu aumento a curvatura das minhas costas. Então, isso vai causar a chamada corcunda. Então, vai viciar a pessoa numa postura fechada e encolhida. Agravando-se a isso, temos hoje a maravilhosa tecnologia, que nós hoje em dia, eu não, mas principalmente a juventude, já fica muito tempo fechado no computador, né? Com a visão fechada no computador ou Quer dizer, a posição já é de fechamento. já é aqui, né, de trabalho, né? Então ele trabalha fechado aqui com o pescoço para frente, olhando na frente. Pode olhar, toda pessoa que está muito tempo no computador está assim, né? Com o pescoço esticado, que eu chamo pescoço de tartaruga, está para fora da corcova, né? Então, se você colocar muito peso, você vai favorecer esse problema postural. A criança, então, que usa, como a gente vê aqui do lado... Pior ainda, porque né? ela vai fazer a cifose e a escoliose, que ela vai fazer uma corcunda e vai entortar para um lado. Só de um lado. Só de um lado. Não pode. Não pode. De forma nenhuma. Nem que ela esteja com o peso correto, ela teria que usar as duas alças. Seja leve, seja pesado. Sempre as duas alças. Ó, para quem está acompanhando agora o nosso programa, estou aqui com o Edmundo, fisioterapeuta, falando sobre as mochilas e o retorno às aulas. E já temos aqui uns aprendizados bem bacanas, como por exemplo, o peso corporal, o peso da mochila não pode ser mais do que 10% do peso da criança e nunca carregar a mochila só de um lado. Perfeito. Além dessa questão do peso, do excesso de mundo, a gente vê muitas crianças usando essa opção com rodinha. Tem alguma recomendação ou com a rodinha está tudo certo? Não, essa mochila com rodinha é excelente, desde que a criança não entorte o corpo para carregar, para puxar a mochila, não é? Então a mochila tem que estar sempre colada, o braço colado no corpo, né? E ela andar com a mochila com o braço sempre colado no movimento. Às vezes a gente vê a criança Exatamente, cresce. a criança cresce, às vezes a criança cresce, o pai não pode trocar a mochila, Aí ela fica torta, puxando torto, né? Ou pega um irmão maior, vai usar a mesma mochila para dois filhos, pode causar esse problema, né? Então Correto. O ideal é que ele seja na altura do final do braço da criança, mais ou menos na altura do osso da coxa. Então, o fato apenas de ter a rodinha não é a solução. Não é a solução, desde que a postura do transportar, né, seja observada. Tá, entendi. Além dessas questões relacionadas a mochilas, e essa da criança que fica muito tempo, qual é outro problema em relação a peso que a criança na idade escolar pode enfrentar em relação a essas questões cotidianas? Bom, o grande problema hoje que eu vejo é que a criança fica muito tempo sentada na frente do computador, ou da televisão, ou hoje nem mais televisão, a criança é computador mesmo, né? São jogos de videogame e o computador em si. Então ela parou de se exercitar como a gente fazia. A gente brincava na rua, no campo de futebol, né? Não voltava nem para tomar o lanche da tarde, chegava em casa sujo e com fome. Cheio de pó? Cheio de pó. A mãe mandava lavar o pé no asfalto, né? no cimento do quintal, para sair o caldo preto. Abrir a mangueira? Isso. Depois E hoje não, estão todos limpinhos, bonitinhos, cheirosinhos, mas estão todos ficando obesos, porque estão comendo mal e não estão queimando. Então, observar a alimentação da criança é fundamental, né? Para que se possa
ajudar também na postura, porque uma criança obesa, ela tende a carregar mais peso, então ela vai judiar da Um articulação. fato interessante que acabou de vir à minha mente aqui é o seguinte, então. A criança tem que carregar 4% do peso corporal. 10%. É isso, 10%. Mas isso não significa que a criança obesa tem direito de carregar mais. Sem dúvida nenhuma. Porque ela é obesa, mas ela tem uma Ela já quantidade tá de com- gordura maior, não de músculo. Sim, ela já está carregando mais peso do que ela deveria carregar para o seu tamanho e para a sua idade. Daí para ela a questão não é só a mochila, como cuidar desse sobrepeso que está. Exatamente. Como, por cima exemplo, dela. Portugal é o único país que tem uma legislação a respeito de mochila. Lá a mochila não pode pesar mais do que 450 gramas. Olha que interessante. Não é? Então lá é lei. Lá é lei. Então, tanto faz a criança ter 40, 50, 100 quilos, ela vai levar uma mochila de tantos quilos. Não pode. Essa foi mais uma dica do Edmundo, nosso fisioterapeuta. No próximo bloco, exemplos de lanches saudáveis para as crianças que estão retornando na escola. Fique com a gente. Agora o seu sonho vai se tornar realidade. Eu conheço Vila do Horto em Rio Claro e posso garantir. Gente, é impressionante. Apartamentos com 2 dormitórios, elevador, sacada, piso cerâmico, janelas de alumínio, garagem e área de lazer completo. Piscina infantil e adulto, quadra poliesportiva, academia ao ar livre e churrasqueira que não pode faltar. Prontinho para você morar. É um clube completo na sua casa. Venha realizar o seu sonho. Plantão de vendas no local. Se você é daqueles fissurados por esporte e aventura e quer registrar todos os momentos, a Go On Store é a sua loja. Criada para atender fotógrafos e videomakers de natureza e aventura, é especializada em equipamentos para filmagens extremas e versáteis. Possui equipe preparada para te auxiliar na compra do equipamento certo para a sua aventura. Revenda oficial das principais marcas do mercado. goonstore.com.br. Acesse nossa loja virtual e confira. Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro. E Vila do Horto, muito melhor do que você imagina. Visite plantão de vendas. Olá, estamos de volta ao terceiro bloco com a presença da Bárbara. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada. A Bárbara é especialista em nutrição pediátrica, é formada pela Unifesp e continua os seus estudos com o mestrado, certo? Na Unifesp também. Bárbara, por favor, gostaria que você falasse sobre a sua experiência em relação às crianças, que é uma epidemia hoje em relação ao sobrepeso, tá? E o porquê desses alimentos aqui. A obesidade infantil é um grande problema de saúde pública, né? E infelizmente acomete cada vez idades mais precoces. Então a gente tenta prevenir e tratar a obesidade, trabalhando sempre com quem? Com os pais. E hoje a gente trouxe lanches, né, saudáveis exatamente para isso, porque segunda-feira está aí começando as atividades curriculares novamente, a criançada volta para a escola, e o lanche da escola é um momento em que muitos acabam optando por preparações práticas, né, que nem sempre são saudáveis. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu fazer uma observação. Você falou sobre os pais, né? Qual é o papel dos pais nessa relação com a nutrição infantil? Os pais, né, a parceria dos pais é indispensável, é a base para que a saúde da criança melhore, pensando em obesidade, sobrepeso e doenças associadas, né, que muitas chegam já com pressão alta, colesterol alterado, perfil lipídico, né, resistência insulínica e até mesmo estatose hepática, diabetes. Galera, ó, perfil lipídico, ela está falando exatamente daquele famoso colesterol, tá? Exato. E esteatose hepática é a gordura no fígado, fruto de um excesso de consumo de carboidratos. Essas opções, seria uma por dia, tá dividido, como é que está dividido isso daqui? Vamos lá, Vamos lá, Bárbara. Antes eu queria explicar um pouquinho a importância do lanche na escola, tá? O lanche na escola ele tem o objetivo de dar energia para a criança, para repor o que ela gastou e aguentar até a próxima refeição, que dependendo do horário da escola é almoço ou jantar, e suprir as necessidades diárias de alguns minerais e vitaminas, tá bom? Por isso que é indispensável nesse lanchinho a hidratação,
o carboidrato e uma fonte de cálcio, tá? Porque na refeição da criança, na alimentação diária da criança, são nutrientes, são alimentos indispensáveis, tá? Então aqui a gente trouxe alguns exemplos diários de lanches saudáveis. Pensando no cálcio, a gente colocou aqui um queijo processado, pode ser substituído por um queijo branco. Cada pratinho aqui, então, seria uma opção de refeição. De refeição, Tá. para um lanche de manhã, de ou um lanchinho da tarde. Todas as opções que estão aqui serviriam para os 3 períodos. Sim, Perfeito, legal. tá? Então, isso aqui, como você falou, é uma porção de queijo. Isso. Uma porção de carboidrato, fonte de energia. Aqui eu coloquei uma bolachinha integral, que muitos pais têm receio de oferecer um integral para a criança, por um preconceito, e deixam de oferecer. E a maioria acaba aceitando, tá? Hoje no mercado nós temos várias opções salgadas e opções doces de bolacha integral. Então acho que vale a pena quebrar um pouco esse tabu e apresentar o Por quê? alimento para a criança. Por que da importância do alimento integral? Por questão do teor de fibras e é um carboidrato de melhor qualidade, tem um índice glicêmico menor, Legal. tá? Lembrando que o nosso primeiro programa foi sobre índice glicêmico, né? Então, para quem não assistiu, entre na nossa fanpage, conforme está aqui embaixo, e veja lá o programa sobre índice glicêmico. Muito bem, obrigado. E para a hidratação, aqui nós colocamos um suco, tá? Um suco de fruta que pode ser natural, se colocado numa garrafa térmica, ou um néctar de fruta que hoje nós encontramos também no mercado, néctar de fruta sem adição de açúcar, um suco sem adição de açúcar, só com açúcar da própria fruta, que é muito interessante também. Sempre, né? Ótimo. Aqui um outro exemplo. Eu usei o pão integral, tá? Mas poderia ser um pão branco também, ou outro tipo de pão, para sempre variar. A ideia é sempre variar o lanchinho. Com geleia de frutas, que eu coloquei uma geleia sem adição de açúcar, tá? Que também nós temos essa opção no mercado. E uma água de coco para hidratação. Uma outra opção seria a bisnaguinha, que é um outro tipo de pão, também usei a opção integral. Como fonte de cálcio a gente colocou ali um queijinho, aqui no caso foi usada a mussarela, né? Sempre bom senso, não precisa ser sempre o queijo branco, a criançada gosta de mussarela, de repente usar um requeijão, um peito de peru. Não é interessante colocar muitos embutidos se a lancheira da criança não for térmica, tá? A opção aí são 2 bisnaguinhas com queijo, tá? Aqui, ó, a outra bisnaguinha está aqui dentro da embalagem, Bem feita com todo o carinho fechadinha, né? pela Bárbara, tá? Para mostrar a praticidade de colocar os 2 lanchinhos aqui dentro e a criança poder levar para a escola, certo? Prático e fácil. Legal. E para acompanhar, oferecer vitamina, mineral e hidratar, a gente colocou aqui um exemplo de fruta rica em água, né? O melão, tá? Legal. Aqui nesse exemplo, seria interessante levar a garrafinha de água também. Porém, depois eu vou reforçar que a água é indispensável em todas as lancheiras, independente do que tiver dentro, com suco, com água de coco. Esse exemplo aqui, um iogurte sem adição de corante, um cereal matinal, um cereal com flocos de milho, sem adição de açúcar, e a fruta. A importância da fruta, é importante que a fruta esteja sempre com casca, então seja uma fruta fácil de higienizar e que não tenha que descascar ali na hora para ser mais prático para a criança. Ou trabalhar com coisas que dá para a criança descascar com a mão, por exemplo, da mexerica. Perfeito. Tá? A fruta tem que ser uma fruta que atraia a criança, que a criança gosta. E se for cortada, como no caso do melão, não seja frutas que escurecem, porque a criança é muito visual, né? Nós somos visuais. Então, se não atrair a criança, ela não vai querer comer, tá? Vai ser um lanchinho que vai retornar lá na lancheira e a mãe não vai gostar. E um outro exemplo, aqui nós temos um pedaço de bolo simples, que pode ser um bolo caseiro ou até mesmo industrializado, pensando na praticidade. Um iogurte, aqui na verdade é leite fermentado, né? E a fruta. Tá, perfeito. Bárbara, levando em consideração a sua experiência, até o seu mestrado, qual é o maior desafio para você como profissional hoje em relação a esse problema da obesidade?
como profissional, o que você tem enfrentado e que você vê como sendo um desafio mesmo? Infelizmente, é a mídia e o tempo. A mídia com relação a alimentos industrializados, tá? A venda de produtos de alimentos industrializados infantis é muito grande e são sempre propagandas que atraem a criança, que a criançada quer. E o tempo. O tempo da mãe hoje, na verdade de todos, está cada vez mais escasso e a gente acaba optando pelo prático. Mas a ideia hoje foi exatamente essa, mostrar que dá para ser prático e saudável, né? Dá para oferecer o que a criança precisa, uma fonte de cálcio, dá para repor ali vitamina, mineral, hidratar a criança, sem a gente recorrer para um refrigerante e para um salgadinho frito. É muito importante procurar um profissional para conseguir executar opções que atendam à necessidade da criança, né? Isso que a Bárbara acabou de falar aqui agora sobre as dificuldades de tempo, essas dificuldades serão amenizadas quando a gente tem a informação certa. Os junk foods, fast foods, nós temos aqui uma lata de refrigerante com 250 ml, né? Nessa lata tem 25 gramas de açúcar, ou seja, aqui tem 250 ml. Qual é o grande problema do açúcar em relação à obesidade hoje, Bárbara? Bom, o açúcar hoje é o vilão. Ele com a gordura andam de mãos dadas, né? E a maioria dos alimentos, sem falar do refrigerante, mas alimentos ricos em açúcar hoje tem a gordura trans também. Então é super calórico, só piora o caso da obesidade. Não adiciona nada à saúde da criança. É uma caloria vazia. Exato, é assim que a gente fala no laboratório, é uma caloria vazia. A gente estava brincando aqui nos bastidores, fazendo alguns cálculos. Hoje a gente vê facilmente pessoas que consomem 1 litro por dia de refrigerante. 1 litro equivale a 100 gramas de açúcar. Significa que a cada 10 dias, quem consome 1 litro estará consumindo 1 quilo. Em 3 meses, em 30 dias, 3 quilos. Quer dizer, é muito açúcar, né? Quem consome 1 litro, então está em 12 meses consumindo 36 quilos de açúcar. Muita coisa. Fora o açúcar de doces que já vem embutido, né? Do preparo, por exemplo, de um bolinho. Perfeito. Fora isso. E o papel do pai em relação ao que ele come, ao que ele fala? Como que é na sua experiência, ou até mesmo na escola que você é formado, como que é o papel do pai em relação à criança? O pai é o grande exemplo da criança. É o que traz o alimento em casa, é o que mostra que é saudável. Então, para o acompanhamento nutricional, para prevenir, para tratar o excesso de peso, o pai é o parceiro da nutricionista. E é ele que guia a criança, e a criança ela é levada pelas mudanças no ambiente domiciliar e isso vai sendo tratado de forma natural. Bárbara, agradeço a sua presença, seja mais do que bem-vinda outras vezes. E agora nós vamos para o quadro Dica Saudável. Nossa dica saudável de hoje é sobre um movimento super utilizado em academias ou treinamento em casa, que é o exercício chamado rosca simultânea ou rosca com halteres. A Iriá, nossa grande colaboradora hoje aqui, vai demonstrar. Primeiramente, o mais importante para esse exercício é a posição e a postura de pés e joelho, principalmente para a proteção da coluna lombar, porque é muito comum exercícios realizados com sobrepeso a mais do que a pessoa pode suportar e ela acaba fazendo a movimentação com a famosa roubada, quer dizer, falta força e ela faz a compensação com o tronco, algo muito perigoso. O importante, vou pedir para você ficar de lado, por favor, o importante é a flexão do joelho, tá? O abdômen contraído e aí vai realizar a flexão do cotovelo e retorna. Tá? Essa é a maneira alternada, onde um braço de cada vez ou os dois juntos. Tá? Temos uma segunda opção de execução, que é com a posição antero-posterior. Tá? E a mesma
preocupação com a postura, exatamente como a Iria está fazendo. Essa foi a dica saudável de hoje. Esse foi o programa Um Momento. Agradeço a audiência. Para você que gostaria de ser nosso colaborador ou patrocinador, estão aqui os nossos contatos. Para todos, uma semana cheia de saúde e alegrias, e para a criançada, um ótimo retorno às aulas. Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro. E Vila do Horto, muito melhor do que você imagina. Visite plantão de vendas.